Sempre fui tratada como a filha de segunda categoria. Meus pais davam tudo para minha irmã, enquanto eu precisava me esforçar o dobro para conquistar qualquer coisa. Quando entrei na faculdade, eles riram de mim e disseram que eu era fracassada, e que não aguentaria metade do curso. Anos depois, me formei, conquistei um bom cargo, e foi aí que meus pais exigiram que eu recomendasse minha irmã para trabalhar comigo. Mesmo diante de tudo, eu aceitei, mas nunca imaginei que ela iria se virar contra mim, tentando tomar o meu lugar com a ajuda do próprio gerente da empresa. Quando descobri tudo, precisei agir rápido. E o que aconteceu depois fez meus pais e minha irmã se arrependerem amargamente de cada palavra e atitude que tiveram comigo. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde que me lembro, a balança do afeto em minha família sempre pendeu para o lado da minha irmã. Ela era a filha querida, a menina perfeita, a que sempre recebia elogios por qualquer coisa mínima que fizesse. Eu, por outro lado, precisava me esforçar o dobro para conquistar migalhas de reconhecimento. Se tirava uma boa nota, a reação era morna. Se conseguia algo importante, parecia não ter importância alguma. Quando contei que havia passado na faculdade de administração, imaginei que, finalmente, receberia um pouco de orgulho por parte deles. Mas, ao invés disso, meus pais e minha irmã riram. Minha mãe disse, com aquele tom irônico que ela dominava tão bem: faculdade? Você? Isso é pra gente que tem futuro, e não pra fracassados. Meu pai, rindo junto, completou: melhor nem perder tempo, vai acabar desistindo no meio. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias. Eu já sabia que nunca poderia contar com o apoio deles, mas ver que nem mesmo uma conquista tão importante tinha valor para minha família, foi a gota d'água. 2 semanas depois, arrumei minhas coisas e saí de casa. Não houve briga, não houve discussão, apenas a decisão silenciosa de que eu não queria mais viver naquele ambiente. Mantive o contato básico, ligações rápidas no aniversário, mensagens curtas no fim do ano, nada mais. Os anos passaram. A faculdade exigiu mais de mim do que eu podia imaginar, mas me formei. Pouco depois, consegui entrar em uma empresa de grande porte. Comecei em um cargo modesto, mas a minha dedicação chamou a atenção. Com o tempo, fui crescendo e conquistando um bom cargo, algo que nem eu mesma acreditava no início. Pela primeira vez, senti que estava no caminho certo e que tudo o que passei havia valido a pena. Então, veio o convite inesperado. Meus pais marcaram um almoço em família. Aceitei, mesmo sabendo que nossas conversas nunca eram calorosas. Minha irmã ainda morava com eles, sem se firmar em nenhum emprego, sempre ia em busca de algo melhor. Durante o almoço, entre garfadas e silêncios constrangedores, meu pai largou a bomba: já que você tem um cargo de confiança, decidimos que você vai recomendar sua irmã para trabalhar com você. A frase não veio como um pedido, mas como uma ordem. Eu hesitei, conhecia bem o jeito dela, mas por ser minha irmã, decidi ajudar. E indiquei seu nome. 3 semanas depois, ela estava contratada. No começo, pensei que talvez estivesse errada sobre ela. Mas 6 meses depois, percebi que não. Minha irmã começou a me perseguir dentro da empresa. Pequenos comentários maldosos, insinuações sobre minha competência, tentativas de se aproximar dos meus superiores, tudo com um único objetivo: tomar o meu lugar. O ápice veio quando meus pais me chamaram para uma conversa importante. Eu, ingenuamente, acreditei que iriam me apoiar e frear a atitude dela. Mas o que disseram me fez perder o chão: se você não abrir mão do seu cargo para sua irmã entrar no seu lugar, vai sofrer consequências sérias. Naquele instante, algo dentro de mim mudou. Eu não sabia exatamente como, mas tinha certeza de uma coisa: a partir daquele momento, meus pais e minha irmã se arrependeriam amargamente de tudo o que estavam fazendo comigo. Saí daquela conversa com um misto de indignação e descrença. Por mais que meus pais tivessem um histórico de preferências e injustiças, eu nunca imaginaria que chegariam ao ponto de exigir que eu abrisse mão do meu trabalho, algo que conquistei com tanto esforço, para entregá-lo de bandeja à minha irmã.
Durante alguns dias, fiquei tentando entender qual seria a consequência séria que eles mencionaram. Conhecendo minha família, eu sabia que não se tratava apenas de palavras jogadas ao vento. Sempre que queriam algo, eram capazes de ir muito além do que qualquer pessoa razoável iria. No trabalho, a presença da minha irmã se tornava cada vez mais sufocante. Ela se aproximava dos meus colegas, tentava se passar por alguém de confiança, mas deixava escapar indiretas sobre mudanças que poderiam acontecer na gestão. Percebi que ela já estava preparando o terreno para ocupar o meu lugar, como se a minha saída fosse apenas questão de tempo. Mesmo assim, continuei fazendo o meu trabalho com ainda mais afinco. Eu sabia que, se quisesse me defender, precisaria estar impecável. Mas algo dentro de mim me alertava, aquilo não ia terminar bem. Uma semana depois daquela conversa, recebi uma ligação de minha mãe. Precisamos conversar de novo. É sério. Disse ela, com a voz firme. Aceitei, e nos encontramos em um café próximo ao trabalho. Assim que me sentei, percebi que a conversa não seria agradável. Você sabe que sua irmã tem mais potencial para lidar com as responsabilidades que você tem hoje. Minha mãe começou, sem rodeios. E por que ela não conquistou isso sozinha, então? Perguntei, tentando controlar o tom. Porque nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. Retrucou, como se eu tivesse recebido tudo de mão beijada. A conversa foi rápida, quase um ultimato, ou eu facilitava a transição para que minha irmã assumisse meu cargo, ou coisas desagradáveis aconteceriam. Não deram detalhes, mas deixaram claro que estavam dispostos a agir. Voltei para a empresa com o coração pesado. Não queria acreditar que chegariam tão longe, mas as atitudes de minha irmã confirmavam cada vez mais que havia algo arquitetado. Ela começou a ter acesso a informações internas que eu não lembrava de ter compartilhado, e até mesmo alguns projetos que eram meus estavam sendo comentados por ela antes de eu apresentá-los. Foi nesse momento que decidi mudar de postura. Em vez de apenas resistir, comecei a observar e anotar cada detalhe. Horários, conversas, e-mails suspeitos, tudo. Se havia um plano contra mim, eu precisava estar pronta para expor. No entanto, enquanto eu me preparava para me proteger, um detalhe inesperado surgiu. Uma colega do trabalho, que eu considerava apenas uma conhecida, pediu para falar comigo em particular. Em uma sala vazia, ela me disse: "Preciso te alertar, sua irmã não está apenas tentando ficar no seu lugar. Ela está se reunindo com pessoas de fora da empresa. E pelo que ouvi, o que ela está fazendo pode colocar seu nome em risco." Aquilo foi como um soco no estômago. Não era mais apenas sobre disputa interna ou inveja, parecia haver algo muito mais sério em andamento. Saí daquela conversa decidida a descobrir exatamente o que estava acontecendo. Mas uma coisa eu já sabia: o jogo tinha acabado de mudar, e eu não estava mais disposta a jogar na defensiva. Passei os dias seguintes com a cabeça fervendo. As palavras da minha colega ecoavam como um alerta constante. Se minha irmã estava se reunindo com pessoas de fora da empresa e, de alguma forma, usando meu nome, eu poderia estar correndo riscos sérios, até mesmo legais. Comecei a agir com cautela. Evitava deixar meu computador destravado, conferia com atenção todos os e-mails antes de enviar e controlava com mais rigor quem tinha acesso aos meus projetos. Mas, mesmo com todos esses cuidados, sentia que algo mais estava acontecendo por baixo dos panos. Foi numa sexta-feira à tarde que percebi a primeira movimentação diferente. Minha irmã, que até então circulava pelos corredores tentando se enturmar, passou a aparecer com mais frequência na sala do gerente. No início, imaginei que fosse apenas uma estratégia para ganhar visibilidade, mas logo percebi que havia algo mais. Ela começava a usar roupas mais chamativas, maquiagens mais elaboradas e, principalmente, um sorriso exageradamente gentil sempre que estava na presença dele. Não demorou para que os boatos começassem. Alguns colegas cochichavam sobre como ela e o gerente estavam mais próximos do que o normal. Tentei ignorar, até porque não queria acreditar que ela seria capaz de usar esse tipo de recurso. Mas minhas dúvidas se dissiparam quando, uma semana depois, os vi saindo juntos do estacionamento, à noite, no carro dele. A confirmação veio de forma ainda mais amarga,
um dos analistas, que era meu amigo, me contou que o gerente tinha começado a fazer comentários estranhos, insinuando que talvez novos ares fossem bons para a equipe e que algumas pessoas já não estavam entregando tanto quanto antes. Era evidente que minha irmã estava tentando plantar na cabeça dele a ideia de que eu deveria ser substituída por ela. Essa aliança entre os dois me preocupava mais do que eu queria admitir. O gerente tinha influência direta sobre meu cargo e poderia, sim, sugerir minha saída ao setor de RH. E, com ele enfeitiçado pela minha irmã, a situação começava a parecer cada vez mais perigosa. O comportamento dela mudou rapidamente. Já não se limitava a pequenas provocações, agora, fazia questão de me expor em reuniões, questionar minhas decisões na frente da equipe e insinuar que havia soluções mais modernas para problemas que eu já havia resolvido. Tudo isso com um olhar sutil para o gerente, como quem queria que ele registrasse cada palavra. Foi aí que percebi que não podia mais agir apenas reunindo informações. Eu precisava encontrar uma forma de virar o jogo antes que eles conseguissem me derrubar. Passei a evitar conversas informais com o gerente, mantendo tudo documentado por e-mail, para que houvesse registro do meu trabalho e das minhas decisões. Ao mesmo tempo, intensifiquei meu contato com outros líderes da empresa, reforçando minha rede de apoio e deixando claro, sem dizer diretamente, que havia algo estranho acontecendo. Mas o que me deixou realmente alerta foi um comentário feito por minha colega, a mesma que havia me avisado antes. Ela me chamou para um café e, com um ar sério, disse: "Eles já estão falando sobre reorganização. E, pelo que ouvi, seu nome está sendo colocado de lado." Aquela notícia me fez entender que o prazo para agir estava se esgotando. Minha irmã estava jogando pesado, e com o gerente enfeitiçado por ela, era só uma questão de tempo até que conseguissem seu objetivo. Mas, diferente do que eles imaginavam, eu não estava disposta a assistir à minha queda de braços cruzados. Eu só não imaginava que, para vencer, teria que me infiltrar no próprio jogo deles e que, nesse processo, acabaria descobrindo algo muito maior do que a disputa por um cargo. A partir do momento em que percebi que minha irmã e o gerente estavam alinhados, a tensão no trabalho se tornou sufocante. Era como se cada reunião, cada decisão e cada comentário que eu fazia estivesse sendo observado com uma lupa, não para reconhecer mérito, mas para encontrar falhas. E o pior é que, ao menor deslize, eu sabia que eles usariam aquilo contra mim. Os olhares trocados entre eles eram impossíveis de ignorar. Havia uma espécie de cumplicidade silenciosa, sorrisos calculados, cochichos no corredor e até mensagens trocadas no celular durante as reuniões. Quando a sala esvaziava, eles saíam juntos para resolver assuntos externos, sempre no mesmo horário, como se seguissem uma rotina já estabelecida. Eu fingia não notar, mantendo minha postura profissional, mas por dentro sabia que aquilo era muito mais que aproximação pessoal, era um movimento estratégico. Logo começaram as mudanças sutis que corroíam meu espaço. Pequenos projetos que antes vinham diretamente para mim passaram a ser repassados a ela, com a desculpa de dividir responsabilidades e estimular o crescimento da equipe. Relatórios que deveriam ser revisados apenas por mim já chegavam editados com observações dela. E, pior, informações estratégicas que eu discutia em particular com o gerente acabavam surgindo, quase palavra por palavra, nos comentários dela em reuniões de equipe. Meu maior temor se confirmou em uma reunião com outros gerentes. Ele não citou nomes, mas soltou frases como: "Algumas áreas precisam de sangue novo e às vezes é necessário testar novas lideranças para manter o ritmo de inovação." O olhar que ele lançou para mim no final deixou claro que não era coincidência. Foi nesse instante que entendi: se continuasse apenas reagindo, não teria chance. Eu precisava mudar de postura e começar a jogar o mesmo jogo, com a diferença de que o meu movimento teria que ser cirúrgico. Passei a investigar, mas com extremo cuidado para não levantar suspeitas. Observei não apenas minha irmã e o gerente, mas também outros funcionários que pareciam ter se aproximado demais dela. Descobri que minha irmã estava se reunindo, fora do expediente, com um pequeno grupo de fornecedores. Inicialmente pensei que pudesse ser algo social, mas logo percebi que eram reuniões com pauta definida. O mais grave, alguns desses fornecedores tinham contratos exclusivos com minha área. Com a ajuda discreta de uma funcionária do administrativo, consegui acesso a e-mails que mostravam que ela vinha tentando renegociar esses contratos sem minha autorização.
E não era só isso, ela estava apresentando propostas, ideias e até cronogramas de execução que eu mesma havia desenvolvido meses antes, como se fossem criações originais dela. Mas nada me abalou tanto quanto um detalhe específico. Em um e-mail trocado com um fornecedor-chave, havia um anexo aparentemente simples, intitulado Ajustes Projeção 2024. Ao abrir, percebi que continha dados confidenciais, planilhas de custos, margens de lucro, metas internas e projeções financeiras que apenas pessoas de alto escalão poderiam acessar. Aquilo não era apenas quebra de conduta, já era crime. Foi nesse momento que compreendi o real perigo. Se essas informações caíssem em mãos erradas, minha área poderia sofrer um golpe irreparável, e eu seria a primeira a ser responsabilizada. Com o gerente claramente influenciado por ela, bastaria uma acusação bem construída para que tudo recaísse sobre mim. A sensação de estar cercada começou a me corroer, mas também acendeu um alerta dentro de mim. Não era hora de hesitar. Comecei a montar um dossiê detalhado, salvando e-mails, registrando datas, horários e locais de reuniões, reunindo testemunhos de colegas que haviam presenciado atitudes suspeitas. Até conversas informais no corredor passaram a ser anotadas, pois minha irmã, em alguns momentos, deixava escapar pequenas pistas de sua verdadeira intenção. No fundo, eu sabia que eles estavam confiantes demais. E, às vezes, quando as pessoas acreditam que já venceram, cometem o erro fatal de se expor mais do que deveriam. O que eu não imaginava era que esse erro estava prestes a acontecer, e que, se eu tivesse sangue frio para aproveitar, poderia virar o jogo de uma vez. Mas para isso, teria que correr riscos que poderiam me custar caro, tanto profissional quanto pessoalmente. O dossiê estava pronto. Dias de observação, coleta de provas, registros de conversas e e-mails, tudo organizado, com datas, horários e até prints de mensagens que minha irmã enviou a colegas, admitindo que seu objetivo era assumir o comando. Entre as provas, a mais comprometedora era o arquivo confidencial que ela havia compartilhado com o fornecedor, algo que, sozinho, já justificaria a demissão por justa causa. Eu sabia que precisava agir rápido, antes que eles movessem qualquer peça contra mim. Escolhi uma manhã estratégica, quando a diretoria estaria reunida para discutir os próximos contratos anuais. Pedi uma reunião de urgência com os 3 diretores, alegando que tinha informações que poderiam afetar diretamente a integridade da empresa. Entrei na sala com o coração acelerado, mas a voz firme. Entreguei um pendrive e uma pasta física com todo o material. Tudo que está aqui é sério e afeta diretamente a segurança da empresa, disse, olhando nos olhos de cada um deles. Peço apenas que analisem com atenção. Fiquei aguardando enquanto eles conferiam as primeiras provas. Bastou poucos minutos para que os semblantes mudassem. O diretor financeiro foi o primeiro a falar, isso é gravíssimo. Informações confidenciais compartilhadas sem autorização, tentativas de manipulação interna. E você diz que tudo partiu de sua irmã e do gerente? Confirmei, mostrando as mensagens e e-mails que ligavam diretamente os dois às ações ilegais. Não havia como negar, estavam envolvidos até o pescoço. A reação foi imediata. Um dos diretores chamou o setor de RH e pediu que convocassem, naquele instante, o gerente e minha irmã para uma reunião de emergência. Eu permaneci na sala ao lado, ouvindo apenas fragmentos da conversa. O tom foi direto, sem margem para explicações mirabolantes. Em menos de 20 minutos, ambos saíram com semblantes pálidos, acompanhados por um funcionário do RH, carregando suas coisas em caixas. Demitidos. No mesmo instante. Assisti à cena com uma mistura de alívio e incredulidade. Anos de trabalho duro haviam sido quase destruídos pela inveja e pela ambição de 2 pessoas que deveriam, no mínimo, ter me respeitado. Mas agora, a verdade estava exposta, e eles teriam que lidar com as consequências. No entanto, eu sabia que aquilo não ficaria restrito ao ambiente de trabalho. Poucas horas depois, meu celular tocou. Era minha mãe. Atendi, e a voz dela veio carregada de fúria. O que você fez com a sua irmã? Como teve coragem de destruir a vida dela assim? Você é sangue do nosso sangue. Antes que eu pudesse responder, meu pai entrou na linha, igualmente irado. Você sempre foi ingrata. Nós te demos a vida, e é assim que retribui? Fazendo a sua própria irmã perder o emprego?
respirei fundo. Eles não queriam saber da verdade, não queriam ouvir que ela havia colocado meu nome e minha carreira em risco, que tinha cometido um crime corporativo. Para eles, pouco importava o que ela havia feito, o que importava era que, dessa vez, ela havia perdido, e eu era responsável. Minha resposta foi curta, mas carregada de tudo que guardei durante anos, cada um colhe o que planta. O silêncio do outro lado da linha foi pesado. Não havia mais nada a dizer. Eles desligaram sem se despedir. Sabia que essa frase não encerrava apenas aquela discussão, ela marcava um ponto de virada definitivo na nossa relação. Não havia mais volta. No dia seguinte, soube por um colega que minha irmã havia tentado, sem sucesso, convencer outras empresas de que sua demissão foi injusta. Mas, com as provas documentadas e seu nome já circulando no meio corporativo como alguém que vazou informações sigilosas, as portas estavam se fechando para ela rapidamente. Quanto ao gerente, as consequências seriam ainda mais duras. A diretoria estava analisando se entraria com um processo judicial contra ele por quebra de confidencialidade. Enquanto isso, eu voltava para minha mesa com uma sensação estranha de vitória. Não era uma alegria eufórica, mas uma paz silenciosa de quem sabia que fez o que precisava ser feito para proteger o próprio trabalho e a própria reputação. Eu só não imaginava que as consequências desse ato ainda estavam longe de terminar, e que, fora da empresa, minha família já começava a tramar sua própria resposta para o que aconteceu. Depois da demissão, minha vida profissional seguiu seu curso com mais tranquilidade. Sem a presença da minha irmã e sem o peso de um gerente parcial, pude me concentrar totalmente no meu trabalho. A confiança da diretoria em mim se fortaleceu e, em poucas semanas, fui incluída em projetos estratégicos que me colocariam ainda mais em evidência na empresa. Mas, fora do ambiente de trabalho, a história estava longe de acabar. Meus pais não aceitavam a ideia de que minha irmã havia sido responsável pelo próprio fracasso. Ignoravam todos os fatos e insistiam na narrativa de que eu havia armado contra ela por inveja. As primeiras semanas foram de silêncio frio. Nenhuma mensagem de aniversário atrasado, nenhum telefonema para saber como eu estava. Até que, um mês depois, recebi a primeira visita inesperada. Estava em casa, numa noite chuvosa, quando a campainha tocou. Ao abrir, dei de cara com minha mãe e minha irmã, encharcadas, mas com expressões carregadas. "Você precisa consertar isso", minha mãe disse, sem rodeios. "Fale com seus diretores, explique que foi um mal-entendido. Ela precisa daquele emprego." Olhei para minha irmã, que sequer conseguiu me encarar. Ela sabia que tinha cruzado todos os limites, mas não parecia disposta a admitir. Respirei fundo e disse: "Eu não vou manchar minha reputação para encobrir o que ela fez." O silêncio foi seguido de ofensas veladas, acusações antigas, até minha mãe perceber que não haveria mudança na minha decisão. Saíram batendo o portão, e o som ecoou como o ponto final daquela tentativa de reconciliação forçada. No entanto, as consequências para eles estavam apenas começando. Sem conseguir emprego na área, minha irmã tentou atuar como consultora independente, mas rapidamente se viu sem clientes. A notícia sobre sua demissão e o motivo circulou discretamente, como acontece no meio corporativo, fechando portas antes mesmo de se abrirem. Já meus pais começaram a sentir os efeitos financeiros de sempre sustentá-la. Contas atrasadas, dívidas aumentando e a realidade de que a filha favorita não poderia mais oferecer estabilidade. Era irônico, e um pouco triste, perceber que a mesma arrogância que me afastou deles agora os colocava contra a parede. Do meu lado, continuei focada na minha carreira. Recebi convites para palestrar em eventos internos da empresa e fui promovida a um cargo que, anos atrás, eu jamais imaginaria alcançar. Não precisei fazer alarde, meus resultados falavam por si. Alguns meses depois, soube por terceiros que meus pais andavam dizendo a conhecidos que a vida deu uma volta e que estavam repensando certas atitudes. Não procurei confirmar. Eu já tinha aprendido que arrependimento tardio muitas vezes não é sobre reconhecer erros, mas sim sobre sentir falta dos benefícios que se perdeu. Na última vez que minha mãe tentou me ligar, deixei o telefone tocar até cair na caixa postal. Eu sabia que, se atendesse, ouviria pedidos velados de ajuda, promessas de mudança e, provavelmente, alguma tentativa de justificar o passado.
e eu não estava disposta a voltar para aquele ciclo. A verdade é que, pela primeira vez, eu sentia que tinha controle sobre minha própria vida. Não dependia deles emocional nem financeiramente. Não precisava da aprovação que, durante anos, implorei sem receber. Naquela noite, enquanto fechava o computador após mais um dia produtivo, percebi que a maior vitória não havia sido manter meu cargo ou expor a verdade. A maior vitória era ter me libertado do peso de tentar agradar quem nunca quis me ver crescer. Peguei um copo de vinho, sentei na varanda e olhei para a cidade iluminada. Lembrei das palavras que disse no telefone, no dia da demissão deles: cada um colhe o que planta. E, observando a paz que finalmente havia encontrado, percebi que, dessa vez, eu tinha colhido exatamente o que plantei: dignidade, coragem e a certeza de que nunca mais deixaria que alguém decidisse meu valor. Se essa história te prendeu até aqui, não esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda muito para que mais pessoas conheçam o nosso conteúdo. Aproveite e se inscreva no canal para não perder nenhuma das próximas histórias emocionantes que vamos trazer. Agora eu quero saber a sua opinião. Você teria feito o mesmo que a filha fez? No lugar dela, teria enfrentado a família e tomado essa atitude ou teria agido de outra forma? Quero muito ler o que você pensa sobre isso. E me conta também de qual cidade você está assistindo este vídeo, porque assim posso deixar um coração no seu comentário para mostrar que vi a sua participação. Ah, e se essa história te fez refletir sobre justiça, coragem e dignidade, compartilhe com seus amigos e familiares. Tenho certeza de que alguém vai se identificar com essa trajetória de superação e coragem.